O jogo que roubava a alma. Henrique tinha 28 anos, mas parecia ter 40. Os olhos fundos, as olheiras marcadas e as mãos trêmulas contavam uma história que ele tentava esconder. Desde os 16 anos, quando ganhou seu primeiro computador, os videogames haviam se tornado sua fuga, seu refúgio e, sem que percebesse, sua prisão. Começou com partidas inocentes após o colégio, depois com noites viradas nos fins de semana, até que aos poucos, os jogos online se tornaram sua única realidade. Perdeu empregos por chegar atrasado ou faltar depois de jogar até o sol nascer. Afastou amigos que não entendiam sua obsessão. A família, desesperada, já havia tentado de tudo: brigas, chantagens, até internamentos breves em clínicas que não resolveram nada. O pior era a sensação de vazio. Depois de cada vitória virtual vinham a culpa e a vergonha. Henrique sabia que estava destruindo sua vida, mas não conseguia parar. Era como se algo dentro dele gritasse por ajuda, enquanto suas mãos, sozinhas, clicavam sem parar. Até que numa madrugada de domingo, depois de mais uma sessão de 18 horas seguidas, ele desabou. Sentado na frente da tela com os olhos ardendo e o corpo exausto, Henrique chorou como nunca. Deus, se tu existes, me ajuda, sussurrou entre soluços. Não era uma oração de fé, mas um grito de desespero. Foi então que se lembrou da vizinha, Dona Maria, uma senhora tranquila que sempre o cumprimentava com um sorriso. Ela frequentava a Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que Henrique só conhecia de fora. Um prédio simples sem luxos, onde as pessoas entravam vestidas com modéstia e saíam com o rosto iluminado. No dia seguinte, sem dizer nada à família, Henrique bateu à porta de Dona Maria. Ela o recebeu com um abraço apertado, como se já soubesse o que ele ia pedir. Filho, você veio no dia certo, disse ela, enxugando uma lágrima que escapou sem querer. Hoje à noite tem culto. Venha comigo. O salão da Congregação Cristã no Brasil era diferente de tudo que Henrique já tinha visto. Não havia bandas, telões nem palmas ensaiadas. Só irmãos e irmãs sentados em bancos de madeira, homens de um lado, mulheres de outro, todos vestidos com simplicidade e respeito. No centro, um ancião de cabelos brancos e voz serena dirigia a reunião. Não havia sermões longos nem discursos inflamados, apenas a leitura da Bíblia, hinos cantados à capela, vozes puras e unidas que pareciam tocar o céu, e orações que vinham do fundo da alma. Henrique se sentou no último banco, envergonhado. Sentia-se sujo demais para aquele lugar. Mas quando os irmãos começaram a cantar Jesus, doce nome, minha esperança, algo dentro dele estremeceu. Não era emoção passageira. Era como se uma mão invisível apertasse seu coração. Quando o ancião anunciou que haveria testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de uma depressão profunda. Outro irmão compartilhou como a fé o salvara do alcoolismo. Henrique baixou a cabeça. Será que Deus também pode me livrar disso? Pensou. Depois da Santa Ceia, um momento solene, onde o pão e o vinho eram partilhados com reverência, o ancião fez um convite. Se alguém aqui precisa de oração, que se levante. Deus está presente. Henrique hesitou. Suas pernas tremiam. Mas então lembrou-se das noites perdidas, do dinheiro gasto, das mentiras contadas, da vida que escorria entre seus dedos como areia. Com um suspiro levantou-se. Alguns irmãos viraram-se para olhá-lo com carinho, sem julgamento. O ancião aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. Filho, o que te traz aqui hoje? Eu não aguento mais. Henrique engoliu em seco. Sou escravo dos videogames. Já tentei parar, mas não consigo. Está destruindo minha vida. O ancião não fez sermão. Só pediu que ele se ajoelhasse. Em segundos, dezenas de mãos se estenderam sobre Henrique. Eles não gritavam, não faziam espetáculo. Só oravam em voz baixa com lágrimas. Senhor, livra este irmão. Quebra estas correntes. Dá-lhe forças para vencer. Henrique sentiu algo que nunca havia experimentado: paz. Não era alívio momentâneo, como depois de uma vitória no jogo. Era uma certeza profunda de que, naquele momento, Deus o via. As semanas seguintes não foram fáceis. Henrique continuou indo aos cultos, agora acompanhado pela família, que se surpreendeu com sua mudança. Os irmãos da CCB o abraçaram sem reservas. Um deles, o irmão Paulo, um ex-dependente químico, tornou-se seu companheiro de oração. Todos os dias, às 6 da manhã, nós oramos juntos por telefone, combinaram. Henrique começou a jejuar, a ler a Bíblia, a ocupar suas mãos com trabalho voluntário na igreja, arrumando cadeiras, ajudando na limpeza, coisas simples que o faziam sentir útil. Mas a tentação não havia sumido. Uma noite, sozinho em casa, a vontade de ligar o computador foi tão forte que ele tremeu. Pegou o mouse, mas então lembrou-se das palavras do ancião: Filho, a vitória não é não cair. É levantar toda vez que cair.
Henrique largou o mouse, ajoelhou-se no chão e chorou. Oração após oração, dia após dia, a obsessão foi perdendo força. Até que chegou o domingo em que Henrique deu seu testemunho. De pé, diante dos irmãos com a voz firme apesar das lágrimas, ele contou sua história. Eu achava que os jogos eram minha única alegria, mas hoje sei que eles eram minha prisão. Deus me libertou não tirando o desejo de uma hora para outra, mas me dando algo maior, a fé, a família da igreja, e a certeza de que ele nunca me abandonaria. Quando terminou, o salão inteiro cantou glória a Deus nas alturas, e Henrique sentiu que, pela primeira vez em anos, estava realmente vivo. Hoje, Henrique é batizado nas águas. Na frente de todos, vestindo a túnica branca que simboliza a pureza, ele entra nas águas enquanto o ancião pronuncia as palavras sagradas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando emerge, não é mais o mesmo. Não é mais o homem acorrentado aos jogos, mas um filho de Deus, livre. A lição que Henrique aprendeu, e que agora compartilha com outros que lutam contra vícios, é simples, mas profunda. Deus não tira nossos fardos sem nos dar algo melhor em troca. Os jogos prometiam escape, mas davam solidão. A igreja não ofereceu diversão, mas deu família, propósito e uma paz que nenhum jogo poderia imitar. E toda vez que Henrique passa pela porta da congregação cristã no Brasil, ele sorri. Não é um lugar de regras rígidas ou pessoas perfeitas. É um lugar onde Deus age, onde corações são curados, e onde, na simplicidade de um culto sem instrumentos ou espetáculos, milagres acontecem todos os dias. Henrique não imaginava que sua vida poderia mudar tanto em tão pouco tempo. Depois daquela noite no altar, ele sentiu algo que nunca tinha experimentado antes, uma leveza no peito, como se um peso de anos tivesse sido tirado de suas costas. Mas ele sabia que a batalha não tinha acabado. O inimigo não desiste fácil, e as tentações ainda vinham, às vezes fortes como ondas querendo arrastá-lo de volta. Foi então que ele começou a frequentar as reuniões de libertação na Universal. Não era só para receber, mas para aprender. O pastor sempre dizia, a fé sem obras é morta. Henrique entendeu que precisava agir. Todos os dias ao acordar, ele orava, Senhor, hoje eu escolho te seguir. Me dá forças para resistir. E quando a vontade de jogar vinha, ele ligava para um irmão da igreja ou ia direto para a congregação. Não tinha vergonha de pedir ajuda, porque agora ele sabia que não estava sozinho. Um dia, enquanto ajudava a organizar as cadeiras depois do culto, um jovem chamado Lucas se aproximou. Com os olhos baixos, ele confessou, irmão, eu também tenho esse problema com jogos. Já perdi tudo, minha namorada, meu emprego, não sei mais o que fazer. Henrique reconheceu naquele rosto a própria dor que já tinha sentido. Sem hesitar, ele colocou a mão no ombro do rapaz e disse, vem comigo. Deus vai te libertar como libertou a mim. E assim, Henrique se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Não era um pastor, não tinha teologia, mas tinha uma história real para contar. Começou a participar dos grupos de apoio na igreja, compartilhando seu testemunho com outros que lutavam contra vícios. Muitas vezes, depois das reuniões, ele via pessoas chorando, abatidas, mas também via o brilho nos olhos daqueles que, como ele, tinham encontrado esperança. Um domingo, durante o culto, o pastor fez um chamado especial para quem queria ser livre de qualquer escravidão. Henrique, com o coração cheio de gratidão, subiu ao altar novamente, não por si mesmo, mas para interceder por Lucas e por outros que estavam ali, com as mãos levantadas e lágrimas nos olhos. Enquanto orava, ele sentiu o mesmo fogo que tinha sentido em sua própria libertação. E quando olhou para Lucas, viu o rapaz sorrindo através das lágrimas, como se uma corrente invisível tivesse se partido. Os dias foram passando, e Henrique notou que sua vida não era só sobre não jogar mais. Era sobre algo muito maior. Ele começou a trabalhar como voluntário em um projeto social da igreja, ajudando jovens em situação de risco. Via neles o reflexo do que poderia ter sido seu próprio fim se não fosse a misericórdia de Deus. E toda vez que um daqueles garotos lhe agradecia por um conselho ou por um abraço, Henrique sentia que sua dor do passado tinha um propósito agora. Certa noite, enquanto voltava para casa depois de mais um dia de trabalho na igreja, ele parou em frente a uma antiga casa de jogos que frequentava. As luzes piscantes, o barulho das máquinas, tudo parecia chamá-lo de volta. Por um segundo, a memória da adrenalina e da fuga o tentou. Mas então ele fechou os olhos e orou, Senhor, o Senhor já me tirou daqui uma vez. Não vou voltar. Quando abriu os olhos, não viu mais um lugar de tentação, mas um lembrete de como Deus o tinha resgatado. E seguiu em frente com a cabeça erguida. Hoje Henrique não é mais conhecido como viciado em jogos que perdeu tudo. É conhecido como o homem que Deus usou para trazer esperança a muitos.
Sua mãe, que tanto chorou por ele, agora o vê pregando em pequenos grupos, compartilhando a palavra com amor. Seu pai, que antes o via como um fracasso, hoje o abraça com orgulho e diz: "Filho, você é um milagre." E ele é mesmo. Não porque nunca mais sentiu vontade de jogar, a luta, às vezes, ainda vem, mas porque aprendeu que a vitória não está em ser perfeito, mas em confiar naquele que é. Toda vez que ele entra na Universal, não é só para receber, mas para agradecer. Porque ali, entre pessoas simples e corações sinceros, ele encontrou não apenas a libertação, mas um novo começo. E a história de Henrique não é a única. Todos os dias, em igrejas pelo Brasil e pelo mundo, Deus continua escrevendo histórias assim, de vidas quebradas que se tornam testemunhas, de dor que vira propósito, de escuridão que se transforma em luz. Porque onde há fé, milagres acontecem. E onde há amor, ninguém fica para trás. Na mesma igreja onde Henrique encontrou sua libertação, uma mulher chamada Marisa chegava todas as quartas-feiras com o rosto marcado pelo cansaço e os olhos cheios de lágrimas não choradas. Ela carregava um peso que poucos conheciam. Há 3 anos, seu filho mais novo, Lucas, de apenas 7 anos, havia sido diagnosticado com uma doença rara que os médicos chamavam de degenerativa e sem cura. As palavras deles ecoavam em sua mente como uma sentença: prepare-se para o pior. Ele pode perder a visão, a mobilidade, e com o tempo até a capacidade de respirar sozinho. Marisa já havia batido em todas as portas, hospitais públicos lotados, consultas particulares que consumiram suas economias, até mesmo promessas de curas alternativas que só lhe tiraram dinheiro e esperança. Até que certa manhã, enquanto passava em frente à Universal, ouviu um coro cantando: "Nada é impossível para Deus." Algo dentro dela estremeceu. Não era a primeira vez que ela ouvia falar de Jesus, mas dessa vez a dor a fez parar. Dentro do templo, o pastor falava sobre a mulher do fluxo de sangue, que depois de 12 anos de sofrimento, tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada. A fé não é esperar o milagre acontecer, é agir como se ele já tivesse chegado, disse o homem de Deus, olhando diretamente para ela. Marisa sentiu o coração acelerar. Naquele momento não importava se era coincidência ou não, ela precisava acreditar. Naquela noite, ela voltou com Lucas nos braços. O menino, frágil e com os olhos semicerrados pela fraqueza, mal conseguia segurar a cabeça erguida. Mas quando o pastor impôs as mãos sobre ele e começou a orar com autoridade, algo mudou. Não foi um raio, não foi um barulho, foi uma paz tão profunda que Marisa sentiu as pernas tremerem. Ela ouviu o pastor declarar: "Em nome de Jesus, esta doença é quebrada. O corpo deste menino é restaurado agora." Nos dias seguintes, Marisa notou pequenas mudanças. Lucas começou a pedir mais comida. Brincou com o irmão pela primeira vez em meses. Uma semana depois, no retorno ao médico, os exames mostravam uma melhora inexplicável. "Isso não faz sentido", disse o neurologista, coçando a cabeça. A doença estava avançando. Não há explicação científica para esta reversão. Marisa sorriu. Ela sabia a explicação: Deus fez. Hoje, Lucas corre pelo pátio da igreja, rindo enquanto joga bola com outras crianças. Os médicos o chamam de caso raro de remissão espontânea, mas Marisa sabe a verdade: foi um milagre. E toda quarta-feira, ela volta à Universal não só para agradecer, mas para levar outras mães que, como ela, chegaram ao fim de suas forças. "Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também", diz ela, segurando as mãos de quem chora ao seu lado. Porque a Universal não é só um lugar de oração, é um campo de batalhas vencidas. Ali, entre as paredes que já viram lágrimas se transformarem em sorrisos, as pessoas aprendem que Deus não escolhe os qualificados, mas qualifica os escolhidos. E assim como Henrique e Marisa, muitos descobrem que o impossível é só uma palavra que ainda não encontrou a fé. Naquela mesma semana, enquanto Marisa compartilhava seu testemunho no altar, uma mulher chamada Ana ouvia tudo com os olhos cheios de lágrimas. Ela apertava contra o peito uma foto amassada do filho, Pedro, de 10 anos, internado há meses em um hospital público. Os médicos tinham dito que era só questão de tempo, uma doença degenerativa rara que já lhe tirara os movimentos e a fala. "Ele não vai aguentar até o Natal", tinha ouvido do médico-chefe, com um suspiro de quem já vira demais. Ana não tinha mais forças nem para chorar. Já havia vendido tudo o que podia para pagar remédios, já tinha ido em todas as igrejas da cidade, já tinha feito promessas que nem sabia se poderia cumprir. Mas naquela noite, quando Marisa falou sobre o Lucas e como Deus havia mudado o destino dele, algo dentro dela se mexeu. Não era esperança, era algo mais forte, como uma certeza queimando no peito. No final do culto, ela se aproximou de Marisa, tremendo.
Eu preciso que você ore por meu filho, sussurrou, entregando a foto. Marisa olhou para o rosto magro do menino nos braços da mãe, os olhos abertos, mas vazios, como se já estivessem se despedindo do mundo. Ela não hesitou. Pegou a mão de Ana e a levou até o altar, onde pastores e obreiros já estavam intercedendo por outras vidas. Senhor, o Senhor que ressuscitou a Lucas, que fez o sangue de Henrique ser purificado, que transformou lágrimas em milagres, olhe para Pedro. Marisa clamou com a voz quebrando. Ana caiu de joelhos e as lágrimas que ela achava que não tinha mais vieram em soluços. A igreja inteira começou a orar, mãos levantadas, vozes unidas em um só clamor. Algumas mulheres que já haviam recebido seus milagres se aproximaram, colocando as mãos sobre Ana, declarando: este menino vai viver, em nome de Jesus. 3 dias depois, Ana entrou correndo na Universal, gritando pelo pastor antes mesmo de chegar ao altar. Ele mexeu a mão. Pedro mexeu a mão. Ela chorava, mostrando um vídeo no celular. No hospital, enquanto ela segurava a mão do filho, os dedos dele tinham se contraído fracamente, como se tentassem apertar os dela. Os médicos incrédulos tinham pedido exames de urgência. Isso não acontece, um deles murmurou. Mas aconteceu. E não parou por aí. Na semana seguinte, Pedro abriu os olhos e sussurrou mãe pela primeira vez em meses. Os enfermeiros choraram. O médico que havia dado o veredito final agora coçava a cabeça, murmurando sobre recupero inexplicável. Ana sabia o que era. Era a mesma mão que havia tocado Lucas, o mesmo Deus que havia curado Henrique. Era a fé que, quando plantada na Universal, não volta vazia. Agora, toda quarta-feira, Ana está lá, ao lado de Marisa, levando outras mães desesperadas. Ela mostra a foto de Pedro, agora sorrindo, sentado na cadeira de rodas e porque a cura ainda está em processo, mas a vitória já está garantida. Deus não faz as coisas pela metade, ela diz, enquanto abraça uma mãe que acabou de receber a notícia de que seu filho tem uma doença terminal. O que ele começou em mim, ele vai terminar. E vai fazer em você também. Porque na Universal, os milagres não são histórias de um passado distante. São realidades que acontecem hoje, aqui e agora. São crianças que deveriam estar em caixões, mas estão correndo nos pátios. São pais que deveriam estar planejando funerais, mas estão planejando festas de aniversário. São vidas que o mundo já havia desistido, mas que Deus recusou-se a soltar. E assim, entre um testemunho e outro, a igreja continua cheia. Não de pessoas perfeitas, mas de pessoas que descobriram que quando tudo falha, há um que nunca falha. E que às vezes o maior milagre não é só a cura, é a certeza de que no meio da batalha você nunca está sozinho. Naquela mesma noite, enquanto o culto ainda seguia com louvores e clamores, a mãe daquele menino doente não conseguiu segurar as lágrimas. Ela se ajoelhou no chão com as mãos trêmulas apertando o papel do diagnóstico como se fosse uma sentença de morte. Mas ali, entre os irmãos que oravam por ela, algo mudou. Não foi uma voz do céu, nem um raio de luz, foi uma paz que invadiu seu coração, tão forte que ela soube. Aquela não seria a última página da história do seu filho. No domingo seguinte, ela voltou à Universal com o menino nos braços. Ele estava fraco, os olhinhos sem brilho, mas ela o trouxe assim mesmo. Se Jesus curou paralíticos, cegos e leprosos, ele pode curar o meu filho, ela repetia para si mesma enquanto subia os degraus do altar. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça da criança e orou com uma fé que contagiou a todos. Não foram palavras bonitas ou longos discursos, foi um clamor simples, mas cheio de autoridade. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. E então aconteceu. Primeiro foi um suspiro fundo, como se o menino acordasse de um sono pesado. Depois, os dedinhos que antes mal se mexiam começaram a se mover, tímidos. Os olhinhos, antes opacos, brilharam. E quando a mãe o segurou para sair, ele sorriu, um sorrisinho fraco, mas real. O médico que o atendeu na semana seguinte não acreditou nos próprios olhos. Os exames, antes cheios de manchas e números assustadores, estavam limpos. Isso não tem explicação científica, ele balbuciou. Mas a mãe já sabia a explicação. O nome dela era Jesus. Hoje, aquele menino corre pelo pátio da igreja, brinca com as outras crianças, toda vez que vê o pastor, sai correndo para abraçá-lo. A mãe, que já esteve de joelhos chorando, agora está de pé testificando. Eles disseram que não tinha jeito, mas Deus disse que tinha. E quando Deus fala não tem doença, não tem médico, não tem relatório que possa contra. E assim, mais uma família descobriu que a Universal não é só um lugar de pregações, é um campo de batalhas vencidas. Onde o impossível vira possível, o desespero vira esperança e o não tem cura se transforma em glória a Deus. Porque milagre não é sorte. É Deus mostrando que quando a medicina diz adeus ele diz confia em mim.
E quem confia vê, quem persevera recebe, quem ora testemunha. E a igreja continua cheia, não de espectadores, mas de guerreiros, não de derrotados, mas de vencedores. Porque aqui a fé não é teoria, é história viva. E toda semana novas páginas são escritas com lágrimas de alegria e risos de vitória. Porque Deus ainda faz o que ninguém mais pode fazer. E Ele faz aqui, agora, com você. E então veio o dia. O exame que todos temiam chegou com um resultado que ninguém esperava, negativo. Sem vestígios da doença. Os médicos balançaram a cabeça, incrédulos. Os laudos antigos carimbados com sem cura agora pareciam apenas papéis amarelados pelo tempo. A família chorou, não de dor, mas de uma gratidão que só quem viu o abismo entende. A mãe apertou o relatório contra o peito, como se fosse uma prova tangível de que Deus ainda escreve finais felizes. Naquele domingo, o altar da Universal virou um mar de lágrimas e abraços. O jovem, antes condenado a uma cama de hospital, agora dançava literalmente nos pés da fé. Eu disse que não tinha relatório que pudesse repetia o pastor, enquanto a igreja explodia em glórias. Não era sorte. Era a assinatura de Deus em uma história que a medicina havia desistido de contar. Reflexão final. A vida nos ensina que há dois tipos de pessoas, as que param no impossível, e as que, como Davi diante de Golias, olham o gigante nos olhos e dizem: "Você é grande, mas meu Deus é maior." O milagre não começou no dia da cura, começou no dia em que eles escolheram acreditar, mesmo quando tudo gritava desista. Porque fé não é esperar Deus agir, é agir como se ele já tivesse agido. Lição de vida. Deus não muda as circunstâncias para depois mudar você, Ele muda você para que você mude as circunstâncias. A batalha não é contra o diagnóstico, mas contra o medo que ele planta. Quando você ora com lágrimas, mas se levanta com louvor, o céu se move. E o que era sem saída, vira, veja só o que Deus fez. A igreja segue cheia. Não de curiosos, mas de pessoas que trouxeram suas impossibilidades e saíram com testemunhos. Porque aqui entre as quatro paredes, o sobrenatural tem endereço certo. E ele está esperando sua história para transformá-la em contei para vocês gloriarem a Deus. O milagre não é o fim. É o começo de uma vida que agora sabe, com Deus até o adeus vira até logo doença. Pessoa feliz levantando as duas mãos faíscas.